Olá, como vocês estão? Estamos começando mais um vídeo da nossa série de documentários, mini documentários na verdade, né? A respeito de diversos assuntos. Hoje, assunto escolhido pela Valéria a respeito da televisão, da violência na televisão e se é lícito proibir certos programas, classificar por faixas etárias, o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, um assunto um pouquinho polêmico, bem aprofundado, mas por incrível que pareça, a gramática simples, estrutura simples, fácil de entender. Eu desacelerei bastante para que o documentário fique bastante lento e vocês consigam raciocinar, consigam recordar as palavras, as expressões, os termos que vão aparecer ali. Então tá bem interessante. Eu vou colocar já para vocês assistirem, tá, essa temática. E logo após então o vídeo eu volto com vocês para a gente fazer a tradução e depois a gente poder extrair frases, extrair estruturas do contexto e criar nossas próprias frases como a gente sempre faz. Essa é uma técnica de memorização muito eficiente, muito importante. Participem, a Valéria tem participado bastante, o Manuel, o Norival tem participado bastante. E eu aguardo aí que todos vocês possam participar para que a gente possa dinamizar bastante a aula e para que a gente possa ter um resultado aí muito positivo. Afinal de contas, logo logo eu estarei com vocês de volta. Tudo vai dar certo. Vamos confiar em Deus e eu tenho certeza que boas notícias virão, tá? Enquanto nós estamos de castigo, enquanto nós não podemos ter os nossos encontros presenciais, não desanime, vamos pegar firme aí porque vale a pena. Depois dessa pandemia, depois desse problema, o mundo vai ficar mais globalizado, as nações vão se comunicar mais, o mundo se tornou um lugar pequeno, cada vez mais a ONU tem tido, está crescendo, a OMS, então os órgãos internacionais estão se tornando aí cada vez mais presente em todos os países, indicando que as nações vão se aproximar e teremos um mundo bastante globalizado. Não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim economicamente, se nós vamos perder parte da nossa liberdade, enfim, cada um tem as suas previsões aí, o que será do mundo de agora em diante, tá? Cada um tem a seu ponto de vista. O que todo mundo concorda, o que é unânime, o que nós temos que ter em consideração é que mais do que nunca o domínio da língua inglesa vai ser importante. Quanto mais globalizado é o mundo, mais o inglês, que é a língua mais importante, a língua que exerce maior influência no planeta, mais a demanda pelo inglês vai ser necessária, vai ser importante. Então peguem firme o dobro, tá? Não desanimem, pelo contrário, o inglês agora mais do que nunca vai explodir aí e nós vamos ter que ter o domínio cada vez melhor da língua inglesa. Então peguem firme, sem delongas, vamos agora ao vídeo para que eu volte com vocês aí e efetue a tradução. Boa sorte, até daqui a pouco. Violence on television. Nowadays, the issue of violence on television is often debated. Many people are concerned that the images of violent acts might cause the viewers to become more aggressive. Some of these people believe that there should be restrictions on violent television programs. Other people feel that individuals should be able to choose what they want to watch on TV. Many of these people believe that violent television is unlikely to affect people's behavior. One of the concerns that some people have about violent TV is that the viewers might imitate aggressive acts. For example, consider a TV program that shows professional wrestlers. Some people believe that children who watch the program might copy the actions of the wrestlers and that this could lead to serious injuries. As another example, consider a TV program that shows people shooting guns at each other. Some people believe that viewers of such a program might be more likely to use a gun in their disputes with others. Another concern that some people have with violent TV is that it might make people less sensitive to the effects of violence. In other words, people who watch many acts of violence on television might no longer be shocked by violent acts.
They might then become quite tolerant of the use of violence. Some people do not believe that violence on television is likely to have harmful effects. They point out that many terrible acts of violence occurred long before television. They also argue that people can tell the difference between television and real life. That is, they say that people are unlikely to imitate violent acts and are unlikely to become less sensitive to violence in real life. Also, they argue that parents are able to prevent their children from watching violent television. Psychologists have conducted some research studies on the effects of violent television. Some studies have shown that children who watch a lot of violent TV do become slightly more aggressive as adults. Other studies have found that people behave somewhat more aggressively after watching a violent program. This is especially true for people who have an aggressive personality. Finally, some other research has found that rates of murder tend to increase slightly in the days following a televised boxing match. Nearly all psychologists now agree that violence on television does contribute to aggressive behavior in everyday life. The issue of violence on television is difficult because it is a conflict between public safety and individual freedom. Some people feel that violent TV should be restricted because it might have harmful effects on society. But other people feel that individuals should be free to watch the programs that they like. E para finalizar, já vimos o vídeo, já vimos a tradução. A hora mais importante vem agora, que é o momento que nós pegamos as estruturas para eu vou criar, aliás eu já criei, eu vou ler para vocês as minhas frases e desafiá-los a criar as frases de vocês e encaminhar para que eu faça a correção aí e no próximo vídeo eu possa citá-las como exemplo e a gente possa fazer análise juntos. Então o momento mais importante é o momento da produção, o momento que você coloca a mão na massa, que é o que eu fiz e vou compartilhar com vocês as frases. Vamos lá então? Nowadays, the issue of violence on television is often debated. Então meu exemplo é o seguinte: Nowadays, people are more sophisticated than before. Hoje em dia, as pessoas são mais sofisticadas do que antes. Nowadays, hoje em dia, algo que acontece no momento presente. Muito fácil, tranquilo. Many people are concerned that the images of violent acts might cause the viewers to become more aggressive. Vamos então ao segundo exemplo. Scientists are concerned for people's health. Scientists are concerned for people's health. Cientistas estão preocupados com a saúde do povo, a saúde das pessoas. Scientists are concerned for people's health. Concern, aqui está concerned porque está no particípio, preocupado, falado, dormido. Lembram do particípio? Aqui está no particípio, lembrando que em inglês o particípio dos verbos regulares é semelhante ao pretérito. Você acrescenta a letra E e a letra D ao final desses verbos, vai virar uma espécie de um sufixo que você está colocando ali nas terminações. E esse ED vai jogar o verbo no passado ou no particípio, que é o caso que a gente precisa aqui. Você não é obrigado a colocar no particípio, você pode usar o concern sem estar no particípio. Some of these people believe that there should be restrictions on violent television programs. I think there should be lesser violence in the world. Eu acho que deveria haver menos violência no mundo. Olha só, lembra do there mais o verbo to be, there is, se for singular, there are, a gente viu bastante isso na unidade 7, there is a car, há um carro outside, lá fora. Is there life in another planet? Há vida em outro planeta? Lembram disso? Então é o seguinte, aqui nós temos o should
no meio da estrutura. Vocês lembram que o should é: será que eu deveria ir em tal lugar? Você devia se vestir melhor, você deveria ser uma pessoa mais extrovertida. Essa coisa de deveria, devia, geralmente é usado quando você quer dar um conselho para alguém. Então o should é conselho e também uma opinião que você tem sobre alguém ou sobre algo. Vocês já viram o should também? Eu lembro que recentemente a gente viu essa estrutura. Aqui nós temos o should no meio do there, entre o there e o verbo to be. Então there mais verbo to be é o que? É haver em inglês. Aí você põe um should no meio, aí você mistura os conceitos. Então na hora de traduzir, deveria haver. Tá bom? Então não é difícil. É que em inglês vai ficar bem no meio dos dois. E um outro detalhe é que após um verbo modal, você vai ter o quê? Após um verbo modal, a estrutura vai ficar no infinitivo sem a necessidade da partícula to. Eu já havia dito isso para vocês também. Então assim, por exemplo, there is, there are, está conjugado, tudo bem? Porque o verbo is e are, o infinitivo é o verbo to be. O verbo to be, quando ele se conjuga, ele vira is, ele vira are. Tudo bem, vocês lembram disso, né? Então o termo, a estrutura there is ou there are, quando eu jogo um should, que é um verbo modal, eu ponho ele ali no meio, significa que não é mais is e também não é are, mas é o verbo no infinitivo, é o verbo original, que é to be, sem a partícula to, o be. Só isso. Então, there, aí você põe o should e aí você põe o quê? O verbo na forma original, que é be. There should be. Então, não permita que isso embaralhe a mente de vocês. Nossa, Márcio, mas mudou muito. Não mudou nada. É o mesmo there is e there are. A diferença é que tem um should no meio, tem um modal no meio. Por isso, vai ficar um be ali do lado, que é a forma original do verbo. O is e o are, na verdade, é a conjugação, é a derivação do verbo to be. Então, lembra do be e põe ele ali. E na hora de traduzir, você lembra que você precisa se expressar usando o verbo haver, porque em português vai ser haver. E você precisa também que o should faça uma modificação. Em português, a gente normalmente traduz o should como deveria. Então você vai misturar os conceitos. Deveria haver mais pessoas interessadas no progresso do país. Deveria haver menos violência no mundo. Deveria haver mais tolerância entre as nações. Então você vai misturar os conceitos e vai ficar fácil você fazer a tradução, tá bom? Então é uma estrutura que parece que é complexa, parece que é difícil, mas na verdade na prática acaba não sendo. Fiquem tranquilos, criem as frases de vocês, mandem para mim porque eu estou curioso, eu quero saber como vai ficar. One of the concerns that some people have about violent TV is that the viewers might imitate aggressive acts. Vamos à próxima frase. Ignorance might destroy relationships. Ignorância pode destruir relacionamentos. Aqui nós temos como ênfase a palavra might, que é um verbo modal, que nós já vimos, inclusive recentemente teve um dos vídeos que eu dei para vocês, das aulas online, que apareceu, eu não lembro se foi o may ou se foi o might, eu acho que foi o may, né? O might, eu não tenho certeza absoluta se já havia aparecido. Então tem a ver com a ideia de probabilidade. Então aqui nós estamos dizendo o quê? Que a ignorância pode destruir relacionamentos. Então might, a ideia de, por exemplo, no futuro nosso país pode ser um lugar melhor. Aquele que estuda muito poderá ter um futuro melhor. Essa ideia de probabilidade, algo que não é certo, algo que não é certeza, mas existe 50% de chance de se realizar, de acontecer. Então a ideia de algo que
tem a possibilidade de acontecer, mas não é certo, mas não é certeza, tá bom? Parecido com o can, né? A diferença é que o can também serve para a questão da habilidade. Lembram disso? O can ele é ambíguo, né? Ele tem a ideia de probabilidade, tem a ideia de permissão. O can tem a ideia também de habilidades. Superman can fly. Superman pode voar, sabe voar. Então tem a ideia também de habilidades implícito ali, né? Então o can ele é um pouco mais complexo. O might ele é mais limitado, mas ambos são bastante parecidos. Might copy the actions of the wrestlers and that this could lead to serious injuries. Próxima frase. Only the power of faith is able to lead the humanity to a better plateau. Apenas o poder da fé é capaz de conduzir a humanidade para um patamar melhor. Only the power of faith is able to lead the humanity to a better plateau. Só apenas o poder da fé é capaz de conduzir a humanidade para um patamar melhor. Aqui nós temos o lead, que é conduzir. É por isso que existe a palavra líder. Já viram? A palavra líder é o derivado de lead. Então, o que é um líder? É um condutor. É uma pessoa dentro de um grupo que vai conduzir os demais, que vai apontar o caminho para os demais. Então, essa palavra líder, ela foi derivado de lead, que é conduzir, que é levar, que é trazer a algum lugar em inglês. L-E-A-D. Lead, tá bom? Então, essa liderança pode ser literalmente uma liderança, quando você está falando de um agente político, de um líder religioso, ou pode ser no sentido figurativo. Então, assim, por exemplo, a falta de cuidados na alimentação nos leva, nos conduz a uma piora na qualidade de vida. Então, nota que aqui esse liderar, esse conduzir não tem a ver com hierarquia de liderança, que é uma coisa mais figurativa, né? Então, algo que leva a algo, algo que conduz a algo. Então, também tem essa aplicação figurativa, também é possível fazer. E é bastante útil essa palavra, porque você vai criar conexões. Então, você vai criar quase uma relação de subordinação, né? Algo que leva a algo. Então é útil pra caramba isso no dia a dia. Fica a dica aí pra vocês. As another example, consider a TV program that shows people shooting guns at each other. Some people believe that viewers of such a program Vamos à próxima frase. Cadê? Tom and Jerry hated each other. Tom e Jerry detestavam um ao outro. Então, each other é um ao outro. Se beijavam, se detestavam. A ideia é que um fazia ao outro. Um batia no outro. Um provocava o outro. Isso em inglês é each other. Tá bom? might no longer be shocked by violent acts. Próxima frase. Vamos lá então. After 2020, the world no longer will be the same. Após 2020, o mundo não será mais o mesmo. No longer, não mais. A ideia de duração, tá? Então, você não consegue mais desenvolver suas atividades. Fulano não consegue mais marcar gols. Está falando de um jogador. Então, tudo aquilo que não é mais, não consegue mais, não se prolonga mais, não vai adiante. A ideia é de no longer. They might then become quite tolerant of the use of violence. Everybody, a próxima frase. Everybody knows that Tesla was quite clever. Todo mundo sabe que Tesla foi muito inteligente. Quite é muito, bastante.
É mais uma forma de você não ficar repetindo more toda hora, very much. Então, para você não ficar preso a um vocabulário de iniciante, há palavras que elas não são necessárias, mas se você aprendê-las, você vai compreender melhor o falante nativo da língua inglesa, porque eles usam bastante isso, e você vai melhorar sua fluência no sentido de não ficar preso ou presa a um vocabulário recorrente toda hora. Você vai mostrar, você vai flexibilizar aí a sua forma de falar. Então, quite é como se fosse um very much, como se fosse um more, como se fosse um muito, bastante. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, o que eu disse? Que o Tesla, quem não conhece, foi um grande cientista. Ele foi o quê? Muito inteligente, ele foi bastante inteligente, ele foi inteligente pra caramba. É um intensificador, é só isso. Nearly all psychologists now agree that violence on television. Próxima frase. Unfortunately, in Brazil, drugs are sold nearly anywhere. Infelizmente, no Brasil, as drogas são vendidas praticamente em todo lugar. Quase em todo lugar. Então, esse nearly... Lembra do near? O near é próximo em inglês. Aí você coloca um ly e transforma num advérbio. Eu falei sobre isso na aula retrasada. Essa questão do ly como sufixo na terminação de algumas palavras. Então vai virar aproximadamente. Você pode traduzir como aproximadamente e pode também traduzir como quase, que dá no mesmo. Some people feel that violent TV should be restricted because it might have harmful effects on society. Próxima frase. Pessimism is quite harmful to our life. Aqui temos o harmful. Harm é você danificar algo, prejudicar algo. Então, harmful é o que? Prejudicial, danoso. O que eu falei aqui, que o pessimismo é bastante prejudicial para a nossa vida. É bastante danoso, é bastante ruim. Essa é a ideia de harmful. Então, mais uma estrutura importante para você se expressar, dando a sua opinião aí sobre o mundo. Lembrando que harm é verbo, ou seja, sem o full, né? A mesma palavra sem a terminação full é o verbo. Então, tal coisa danifica tal coisa. Fulano prejudica fulano. Então, prejudicar, danar, essa ideia de tornar pior como verbo é harm. Agora, harmful é quando você quer fazer o quê? Adjetivar. Então eu disse o quê? Que o pessimismo é o quê? É danoso, é prejudicial. Nota que agora eu já não estou usando como verbo. Eu não estou conjugando nada aqui. Então, harm como verbo, harmful como adjetivo. Quando você quer qualificar uma ideia. Fica aí a dica para vocês. Vamos encerrar por aqui. Estou ansioso para saber que tipo de frases que vocês vão criar. Estruturas bastante simples e bastante interessantes. Então foi um vídeo, um assunto até gerou uma certa polêmica, né? A questão das mídias, da televisão, o que é lícito, o que não é. E esse debate que existe há tantas décadas, antes da gente nascer, foi colocado tudo em inglês para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mande sua opinião aqui para mim, estou à disposição. Vocês podem ligar para mim, pode mandar e-mail, WhatsApp. E mande as frases de vocês, tirem as dúvidas, a gente faz a correção, eu gravo, faço as análises. E esse ambiente, esse clima de dinamismo é bastante interessante. Peguem firme, como eu havia dito no início, essa crise, essa pandemia transformou o mundo para sempre. A questão da globalização é mais real, as nações vão continuar mais próximas e isso torna o inglês ainda mais forte e a necessidade de você dominar a língua inglesa ainda maior. Então não desanimem, peguem firme e contem comigo, porque o meu desejo é ajudá-los aí em tudo que vocês precisar de mim, gramática, pronúncia, conversação. E se Deus quiser, logo logo estaremos nos vendo pessoalmente e retornaremos com as nossas atividades cotidianas e nossas aulas presenciais. Quem sabe ainda é esse mês de maio. Só Deus sabe, vamos orar bastante. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.